FutureCon 2016. Acompanhe a cobertura completa no Canaltech. Você já ouviu falar de indústria 4.0? Não? Pois é, para muitos ainda é um termo novo, mas que trará grandes mudanças aí para a indústria e também para a maneira que a gente conhece os meios de produção atuais. Para falar um pouco mais sobre isso, nós estamos aqui com o Reinaldo Lorenzato, que é diretor da área de serviços da Hewlett Packard Enterprise, ou HPE, para falar um pouco mais sobre isso. Bem-vindo, Reinaldo. Obrigado. Para começar, Reinaldo, vamos, como diria o óbvio, começar pelo começo. Explicar para o pessoal o que é Indústria 4.0. Indústria 4.0 é um grande conceito que nasceu em 2012 na Alemanha, em um grupo de empresários, executivos, inclusive com a presença de alguns profissionais do governo alemão, que começaram a olhar para o futuro da Alemanha. E eles viram que o país ele tinha realmente que mudar a forma de se relacionar e que tecnologia era o alicerce para essa nova mudança. Chamou-se de 4.0 porque a primeira revolução industrial foi a de 1700, com o vapor, o tear, a segunda, a energia elétrica, a linha de produção seriada, a terceira, a invenção do CLP, e com o Modicon 64 em 1969, e por isso agora a quarta revolução industrial, onde nós vamos ter desde novos equipamentos de chão de fábrica, que são chamados de Cyber Physical Systems, mas que envolve toda uma integração de informações que nasce no chão de fábrica e que vai até realmente o consumidor final desses produtos e mais. Fecha o ciclo, inclusive, da sustentabilidade, olhando para o lado realmente de redução de custos e utilização correta dos recursos naturais e energia. Uhum. E, como a própria HPE comenta, essa mudança está baseada em 4 pilares tecnológicos estratégicos, que é computação em nuvem, Big Data, mobilidade e segurança. Levando isso agora aqui para o cenário brasileiro, como que está isso? Teria algum grande empecilho? Por onde seria a grande dificuldade para começar essa transformação no cenário industrial aqui do Brasil? Eu entendo que, como é muito recente, ou seja, nós estamos falando de um conceito criado em 2012, que começou a tomar corpo realmente e ter coisas práticas no país de origem em 2014, o ano passado, essa onda começa a chegar realmente agora no Brasil. Eu, particularmente, estou muito surpreso e positivamente surpreso da quantidade de vezes que eu escuto no mercado hoje falar sobre a indústria 4.0. E eu entendo que o empresariado brasileiro está começando realmente a tomar ciência do que é isso. Com relação aos 4 pilares, isso é fato. E eu incluiria mais um aí, que é o IoT, que é a internet das coisas. Se nós olharmos esses 4 pilares, eles realmente estruturam o que a gente chama de captura de informações, que vem do IoT, que vem da internet das coisas, que vem de RFID ou qualquer outro sensor, inclusive o Cyber Physical Systems. Passa por uma camada de integração dessas informações, que é o que a gente chama de processamento, aonde eu incluo, por exemplo, o processamento em nuvem, que ele vai estar interligado com uma camada que eu particularmente chamo de compartilhamento de informações. A indústria 4.0, ela não está limitada dentro da própria empresa. Ela é um conjunto, um grande ecossistema que integra todas as cadeias de valor e que faz com que a gente tenha realmente um benefício coletivo para quem realmente se insere nesse novo processo. Mas a gente tinha comentado desse interesse já das indústrias brasileiras, mas isso vai demandar um grande investimento delas? Elas estão receosas quanto a isso, porque como é uma mudança grande, deve obviamente vir grandes investimentos e eles têm dúvidas quanto ao retorno, quanto tempo isso pode levar para realmente dar resultado num cenário como o brasileiro? Um ponto interessante que aconteceu na Alemanha foi a inclusão das pequenas e médias empresas. Fazer com que as pequenas e médias também tenham acesso à tecnologia para eles foi muito importante, para agregar a cadeia de valor como um todo. Para essas empresas a gente não pode falar em altos investimentos. E nesse ponto, por exemplo, cloud é super importante. Se uma empresa toma a decisão de ir para on-premise, os investimentos em segurança, infraestrutura, comunicação são extremamente altos. A partir do momento que ele tem serviços compartilhados como a própria cloud,
começa a ficar extremamente acessível o acesso à tecnologia de ponta. Já tem algum caso em andamento aqui no Brasil, algum exemplo que tu pode citar de empresas que já estão experimentando, não digamos com um conceito já muito completo, mas enfim, já algumas experiências que sugerem o uso da indústria 4.0? Já sim. Começou com as multinacionais ou as empresas globais, que tiveram, obviamente, uma grande influência das suas matrizes e que começam a fazer uma expansão geográfica da aplicação de indústria 4.0 no Brasil. E já algumas empresas começaram a entender o que é a integração vertical, fazendo a integração dos seus sistemas internos. E um dos pilares que a gente comentou, que é o Big Data, né? Eu estou participando de um projeto onde, por exemplo, nós estamos pegando dados que nascem das máquinas de usinagem, que geram informações como, por exemplo, aumento de temperatura, de consumo de energia elétrica e tudo mais, para nós fazermos correlação desses dados, e é uma quantidade gigantesca de dados, que quando a gente fala no PLC, nós estamos falando em string de informações a cada milissegundo. Então, isso realmente é um grande Big Data. Processar tudo isso daí é fundamental hoje para tomar decisões de manutenção preditiva, de como melhorar a sua produção, aumentar a eficiência. Então, algumas empresas já começam a entender que uma quantidade muito significativa de informações elas eram perdidas. Então, eles começam a olhar para integrar essas informações e tirar benefício das informações que já existiam dentro da empresa, mas que não eram corretamente utilizadas. Então, eles começam a fazer o que a gente chama de integração horizontal. Algumas empresas começam a entender, por exemplo, que o uso de algumas tecnologias, inclusive para fazer parte de um grande ecossistema maior, para fazer aumento de faturamento, de receita, melhor exposição de produto e outras formas de se relacionar com o seu mercado em geral, também são importantes. A isso a gente chama de integração horizontal, que é quando ela começa a usar a tecnologia ao seu favor, exatamente para aumentar a sua eficiência e competitividade. Agora, saindo dessa ponta da parte mais de inteligência, que é algo, né, que envolve análise de dados, indo para a parte mais básica da indústria, no caso, que seria, vamos dizer, o operário. Existe um papo, por exemplo, de pessoas que vão achar que vão ser substituídos por robôs, o operário vai ser alterado, não vai ter mais pessoas no chão de fábrica. Isso é apenas um mito ou realmente vai existir uma grande mudança do ponto de vista do profissional que lida no chão de fábrica, por exemplo? A minha visão é que isso não é, vamos dizer assim, um efeito da 4.0. É um efeito da primeira revolução industrial. De lá para cá, as profissões realmente elas vêm mudando. Eu, como engenheiro mecânico, tenho certeza que essa profissão não existia em 1786. Ela foi criada com o advento da indústria e com o advento da própria primeira revolução. Então, eu acredito que a minha visão é que novas profissões virão. Há 10 anos atrás, nós não falávamos em web designer. E hoje a gente vê a nova geração trabalhando isso, seja de forma profissional ou amadora, fazendo realmente bons trabalhos, e que eu acredito que vai haver uma nova geração de mão de obra no Brasil mais qualificada, com certeza, que vai realmente dominar essa nova revolução e que vai se preparar para 5.0, para 6.0 e assim por diante. Ok, então, Reinaldo, obrigado aí pelo tempo e pela conversa. E pessoal, a cobertura na FutureCon continua até o final da feira aí, na quinta. E fiquem ligados aqui no canal Tech, tanto no site quanto no YouTube, que tem mais conteúdo para você. Até mais.